Essa noite nós vamos falar, não andem ansiosos. A pessoa que está do seu lado aí, fala para ela assim, ó, não ande ansioso, ansiosa. Não ande ansioso e ansiosa. Amém? Não andem ansiosos. Como podemos ter uma caminhada com Deus, descansarmos, igual semana passada nós louvamos, né? Nosso trabalho é descansar em Ti. Como nós vamos descansar e confiar em Deus, termos uma vida espiritual saudável, se nós estivermos ansiosos, se vivemos pré-ocupados, né? Correria, dia a dia, não tem tempo para nada e para ninguém. Não ande ansioso. Então, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre transformar as nossas ansiedades em orações. Transforme a sua ansiedade em oração, e não sou eu que digo isso. Abra sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Em cada versículo, que você possa prestar atenção em cada palavra, e Deus venha ministrar o seu coração. Depois nós vamos dividir essa palavra em duas partes, né? Então, fiquem atentos. Vamos falar bastante, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo, vai falar ao seu coração. Então, não deixe nada roubar a sua atenção. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E no que devemos pensar? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém. A palavra de Deus é extraordinária. Tome posse dessa palavra. Então, na primeira parte, nós vamos falar uma introdução sobre o contexto da cidade de Filipos, desse livro de Filipenses, da igreja que se instituiu, o contexto do que Paulo estava falando e acontecendo aqui. E depois, na segunda parte, hoje ainda, né, nós vamos falar de cada versículo que nós lemos aqui. Versículos 6, 7, 8 e 9. Então, sobre o livro de Filipenses, Paulo, que escreveu esse livro, onde ele estava quando ele escreveu? Na prisão, preso, encarcerado. E esse livro é conhecido como a Carta de Alegria. Você consegue conceber isso? Uma pessoa presa, encarcerada, escrevendo para incentivar o progresso da igreja lá na cidade de Filipos, e ele fala de alegria durante toda essa carta. No versículo 4, ali, 2 versículos antes do que nós lemos, fala, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O cara preso, sendo chicoteado, falando para a igreja se alegrar. E é Jesus falando para você hoje, não sei qual é a sua situação, quais são os seus problemas, circunstâncias, mas Deus fala para você, alegrem-se no Senhor. Alegre-se em toda e qualquer situação. E a igreja de Filipos, ela ficava no norte da Grécia, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa, na segunda viagem missionária dele, né? Ele teve 3 grandes viagens. No ano de 52 depois de Cristo, fundou a igreja lá em Filipos, no norte da Grécia. E aí, a gente imagina, né, a igreja, a fundação da igreja, deve ter sido uma maravilha, né? Na sua fundação, haviam, a gente vai ver aqui, 3 pessoas, vamos dizer assim, que foram sendo convertidas, né? Mas havia poucos judeus na cidade.
Não dava para ser fundada uma igreja. Porque para abrir uma sinagoga, a regra dizia que deveriam ter 10 homens judeus naquela cidade para se abrir uma sinagoga, como se fosse a igreja hoje, né? Para Paulo poder pregar, falar. Não tinham 10 homens judeus naquela cidade, a maioria era romano. Então, Paulo estava incapaz de fazer a prática normal dele, de discursar na sinagoga, né? Então, ele juntou um grupo, um homem, depois juntou algumas pessoas na margem do rio e começou a pregar, a orar, a falar do Evangelho. Nós temos um rio aqui, né? Paulo, naquela cidade, também tinha um rio. Não tinha igreja, nós temos igreja. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia aí, não precisa colocar aqui, mas abra aí. Deixa aberto em Filipenses, não feche, que a gente vai voltar para aí. Atos, capítulo 16. Em Atos, capítulo 16, nos diz sobre essa viagem missionária que eu falei, de Paulo. Ele passou por várias cidades, inclusive por Filipos. Do versículo 11 em diante, fala justamente da passagem dele por Filipos. E no versículo 13, Atos 16, 13, fala justamente que Paulo foi ali à margem do rio. Diz assim, no sábado, Atos 16, 13, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, Paulo não tinha igreja, mas ele saiu e foi para a beira do rio para orar. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então, a primeira lição, nessa introdução, vão ter 4 lições para nós. Você que gosta de anotar, a primeira lição, né? Devemos pregar, ensinar, evangelizar e orar só na igreja? Só para quem é crente? Principalmente para quem não conhece a palavra de Deus, né? Então, em todo o local, devemos falar do amor de Jesus em todos os lugares, na praça, na beira do rio, na praia, na faculdade, na escola, na sua casa. Cumpra o seu chamado, onde você estiver. Todos nós aqui temos uma casa, uma família que tem vizinhos. Cumpra o seu chamado lá. Fale do amor de Jesus. Ore, se ofereça para ajudar. Todos nós, né, temos pessoas com que lidamos diariamente. Talvez no mercado, na farmácia, no comércio. Deixa a palavra de Deus lá, que Jesus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. Desejando uma oração, pessoa que você conhece. Pregue, fale do Evangelho, viva a palavra de Deus em todos os locais. Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma profissão, cada um tem algo que Deus chamou para fazer, mas todos nós, todos que se dizem cristãos, têm um chamado geral de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, independente da sua profissão, independente da sua facilidade de comunicação, ou de lidar com animais, ou de lidar com instrumentos de tecnologia, independente com o que você lida, se você é um cristão, um discípulo de Cristo, fomos comissionados para fazermos discípulos de Cristo. Então, devemos ser um discípulo de Cristo e fazermos discípulos de Cristo, indo, pregando o Evangelho a toda criatura, por todos os locais, todas as cidades. Então, nesse começo de trabalho na cidade, aqui tem a mulher chamada Lídia, né? Uma vendedora de púrpura, tecido valioso. Ela se converte aqui na beira do rio. Entre o versículo 11 até o versículo 15, diz sobre a conversão de Lídia em Filipos. Continuando, né? No capítulo 16, também uma menina, uma jovem escrava, que era possuída por espíritos de adivinhação, também se converte. Ela era escrava, um espírito de adivinhação possuía ela adivinhava e trazia lucros para os seus senhores. Também, continuando lá o capítulo 16, Paulo e Silas, por causa disso, eles vão ser presos e depois vai haver uma conversão de um carcereiro. Então, na prisão, Paulo e Silas pregou, testemunhou, até um carcereiro se converteu. Na beira do rio, pregou, evangelizou, e uma mulher vendedora se converteu. O espírito maligno, através do Espírito Santo de Deus, foi expulso e pessoas se converteram. Então,
Seja onde você estiver, seja fazendo o que for, a sua vida deve ser um espelho para refletir o brilho do Senhor, a luz de Jesus Cristo para outros. Então, fale, pregue, mas principalmente viva o Evangelho. Viva Jesus. Viva com as suas palavras, com seus pensamentos, com as suas atitudes, com a mansidão, com o domínio próprio. Viva Jesus. Então, a sua conversão ocasionou perda de lucro dos senhores, né, dessa menina que adivinhava, resultando na prisão. E eles presos ficaram tristes ou duvidaram? Não. Aqui a palavra de Deus fala que eles cantaram louvores. E teve um terremoto que todos os presos saíram. Então, na situação que você estiver, louve ao Senhor, se alegre. Não fique murmurando, reclamando, não fique triste, abatido, angustiado, mas se alegre. Mas você não sabe a minha situação. Realmente, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, se alegre em toda e qualquer situação. Então, na prisão, eles oraram, cantaram, sendo libertos. Segunda lição, a primeira é pregue, ore em todos os locais. Segundo, louve e adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Em todo local, adore ao Senhor, pregue. Em toda situação, louve ao Senhor, agradeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como uma doença pode cooperar? Muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, dai graças, agradeça a Deus. O guarda da prisão, carcereiro, vendo o poder de Deus, converteu-se, assim como todos os membros da sua casa, Atos 16, 33, fala isso, né? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites, logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados, do carcereiro e toda a sua casa. E é isso que devemos fazer. Muitas vezes olhamos só para nós, né? Falou que ia falar sobre não andar ansioso, eu estou ansioso, ansiosa, mas não falou nada disso ainda, calma. Mas olhe para o próximo, olhe para a sua volta, olhe para a sua vizinhança. É dando que se recebe, é melhor dar do que receber. Dê amor, dê carinho, dê atenção, dê o seu tempo. E aí, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. E muitas vezes nós queremos cuidar das nossas, da nossa força, do nosso intelecto, na velocidade. Não pode deixar nada para depois. Calma o seu coração. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Peça direção. Não é a velocidade que você vive, que você faz e resolve as coisas, mas é a direção correta. Vamos dizer que ali é o seu alvo, naquela caixa, e você está rápido, desesperado para cá, está cada vez mais se distanciando da direção. Acalma o coração, peça a Deus, Ele vai dar a direção e vai devagar, mas na direção correta. Então, a direção é mais importante do que a velocidade com que você vive, com que você anda, com que nós vivemos, né? Então, os membros fundadores dessa congregação em Filipos indicam o poder de Deus e a universalidade do Evangelho. Pode passar, meu irmão. Vamos ver. Isso. Lídia, a universalidade do Evangelho é para todos. Lídia era uma mulher de negócios, vendedora de púrpura, era asiática e rica. Então, Jesus veio para os ricos, para as mulheres de todas as nações. A segunda ali, a jovem escrava, era de nacionalidade grega, representava o mais baixo segmento da sociedade, era uma escrava. Então, Jesus veio para os ricos, mas também veio para os escravos, para os pobres. Terceiro, o carcereiro, era cidadão romano e pertencente à classe média. Então, em Cristo Jesus não há distinção de homem ou mulher, de rico ou pobre, de livre ou servo, de novo ou velho. Todos são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Para o rico, precisa ouvir, o milionário, aquele dono de empresa, megas empresas, o pobre lá, que a gente vê assim como miserável, precisa de Jesus Cristo. O homem, a mulher, o novo,
e o velho, o idoso, todos precisam ser alcançados por Jesus. Então pregue a todos. Em Cristo não há distinção. Essa é a terceira lição. Todos têm acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Pregue em todo local, louve em toda situação e saiba que todos têm acesso ao Pai. O véu se rasgou através da morte, do sacrifício de Jesus, nos dando acesso ao Pai. Não precisamos de um sacerdote, de um pastor para me levar a Deus. Você, na sua casa, no seu quarto, você tem acesso a Jesus, a Deus. Fale com Ele, Ele te ouve, Ele te responde. Tire um momento para você ter o seu relacionamento com o seu Deus. Não podemos ficar limitados aos domingos, à palavra do pastor, ou a 2, 3 encontros durante a semana. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Medita da palavra de Deus de dia e de noite. Todos os dias, não cesse de falar desse livro. Diz lá em Josué 1, pelo contrário, viva, pratique ele. Então, Paulo escreve essa carta da alegria para a igreja de Filipos, quando ele estava preso. Quarta lição, as circunstâncias imediatas que cercam o cristão não são fatores, ou não deveriam ser, para determinar os seus pensamentos, a sua vida, as suas atitudes. Circunstâncias momentâneas não podem determinar a sua vida, o seu futuro, a sua direção. São passageiros. Então, devemos viver pelo que cremos, não pelo que vemos momentaneamente. Cremos na salvação, na vida eterna, no céu. E enquanto estivermos aqui, faremos o nosso melhor para o nosso Deus. Faça o seu melhor, viva para Ele. Então, o que deve determinar a vida de um cristão? A certeza, a fé de onde nós vamos estar, de onde nós estávamos, nas trevas, como escravos, caminhando para a morte eterna, para o lago de fogo eterno. Fomos resgatados por Jesus para a sua maravilhosa luz, para da escravidão para a santidade, do inferno para o céu, da morte para a vida eterna. Então, isso deve nortear a sua vida. Não é falta de dinheiro, falta de emprego, uma doença, um problema familiar. Tudo isso são circunstâncias que vão acontecer nesse mundo. Vão acontecer. Jesus já alertou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristão, não cristão, rico ou pobre, ninguém está isento de aflições. A nossa diferença como cristão é como e com quem nós enfrentamos essas aflições. Como enfrentamos? Lendo a palavra, buscando em Deus, orando, jejuando, clamando, crendo no Deus Todo-Poderoso. Com quem nós enfrentamos? Com Jesus ao nosso lado. Não estamos sozinhos, mas Ele está conosco. Isso que diferencia um cristão em meio à aflição, aos problemas, e um não cristão, que muitas vezes vai afogar as mágoas, né? Em vícios, em bebidas, em drogas, em cigarros, em prostituição. A diferença não é se vamos passar, mas como, com quem nós passamos. Então, essa é a certeza que deve nos mover e nos motivar nessa jornada chamada vida. A certeza de que Jesus está conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até o fim, Ele está conosco. E depois nós estaremos com Ele eternamente. Se lermos, confiarmos no que a palavra de Deus nos diz, viveremos melhores. Não porque não vamos ter mais problemas, mas porque saberemos enfrentar. Teremos o fruto do Espírito em nós, o amor, a paz, a alegria, o reino de Deus já se fazendo presente aqui nessa terra. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem não quer ter alegria? Todos nós. Quem não quer ter uma paz, a paz de espírito? Todos nós queremos. Então, muito mais do que qualquer conquista terrena, como diz em Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E muitas vezes queremos ser abençoados com bênçãos materiais na região terrena. Não, o que Cristo já te deu é muito maior, muito melhor, uma dimensão muito acima. Bênçãos espirituais na região celestial. Toma posse disso. Alegria,
paz, amor, justiça, bondade, misericórdia. Não tem nada melhor do que isso. Não é um carro, uma casa, o dinheiro. Isso é bom, claro que é. Porém, melhor do que isso é a presença de Deus em nós, nos movendo nesse mundo. Nos movendo. Então, pode passar as 4 lições dessa introdução. Primeiro, pregar em todo o quê? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, em todo local. Pregue, viva. Pregar falando e pregar vivendo. Segundo, adorar em toda e qualquer situação. Essa situação que você está passando, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Independente, adore. Terceiro, todos têm acesso ao Pai por meio de Jesus. Todos, aquele teu parente, ele tem que ser alcançado pelo Evangelho. Como que ele vai ser alcançado? Eu não sei, mas pode ser através da sua vida. Pode ser através de você falando, vivendo. Mas eu já falei tantos anos, então ore, continue orando. Já contei isso, eu creio, mas minha bisavó orou durante 32 anos pela conversão da minha avó. Faleceu, morreu, não viu minha avó sendo convertida. Mas a oração dela foi em vão? Não. Minha avó se converteu. Deixou vícios, né? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia, se converteu. E aí, através da oração da minha bisavó, meu pai, filho da minha avó, foi alcançado. E através da oração da minha bisavó, que eu nem conheço, nunca vi, não conheci, eu estou aqui hoje, alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, ore. Você não sabe onde a sua oração vai alcançar. Mas faça a sua parte. A nossa parte é orar sem cessar. É pregar. O converter, o convencer, pertence ao Espírito Santo de Deus. O fazer o milagre, o curar, o ressuscitar, pertence a Deus. Mas a sua parte é orar, é pregar, é viver. Então, faça a sua parte. E Deus sempre faz a parte dele. E quarto, as circunstâncias não devem determinar a sua vida. Não são circunstâncias momentâneas e passageiras que determinam a sua vida, o seu futuro, a sua essência. Não fomos chamados e não fomos criados para a impureza, mas para a santidade. Nós já vimos isso aqui. Então, você foi chamado para a santidade, você foi chamado para ir e pregar o Evangelho. Você tem um propósito de vida espiritual. Tudo que nós temos tem um propósito, né? O púlpito, o botão da camisa, tudo que a gente usa, a câmera. Imagine a sua vida, coroa da criação de Deus. Você tem um propósito. Você não é um acaso. Você não foi criado apenas para nascer, viver e morrer e passar por essa vida sem propósito. Você tem um propósito dado por Deus. Então, busque saber qual é o seu propósito de vida e, sabendo, viva em prol dele. 2 grandes dias importantes, eu falo, 3 grandes dias importantes na vida do ser humano, quando ele nasce de novo, né? Que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nós temos um novo nascimento, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, Jesus fala isso para Nicodemos. Então, o dia do seu nascimento, na sua carteira de identidade, é importante. O dia do seu nascimento, novo nascimento, nascimento espiritual, é importante. E o dia que você descobre o seu propósito. Para que você foi formado? Qual é o seu chamado, a sua vocação? Eu fui nascido e criado no lar evangélico, meu pai é pastor, alcançado, né, pela oração lá da minha avó e pela graça de Jesus Cristo, mas eu nasci no dia 12 de setembro de 88. Mas eu nasci de novo no dia 4 de agosto de 2007. Tinha 18 anos. Uma reunião de oração, uma vigília, tinham 5, 6 pessoas. Lá Deus me alcançou. Uma igreja feia. É a igreja que eu fiz parte, né? E sempre quando eu vou no Rio, eu vou lá. Hoje está bonita. Mas é a igreja do TNT, era toda de TNT. Então, em todo local, a presença de Deus se manifesta, pode se manifestar. E agora, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ou menos, eu descobri o meu propósito de vida. É viver para Deus, por meio dele, onde eu estiver, qual cidade que eu morar,
Qual profissão que eu estiver exercendo, já fui corretor de imóveis, já fui garçom, sou professor de educação física, já fiz um monte de coisa, né? O que eu estiver fazendo é para a glória do Senhor. E é para dar o testemunho, é para pregarmos, é para alcançarmos almas. Esse é o meu propósito de vida. E de um tempo para cá, exclusivamente para isso. Então é visitar, é orar. Qual é o seu propósito? Eu não sei, mas Deus tem um propósito para você. Amém? Saí até um pouco aqui, mas que Deus tenha falado ao seu coração. Busque o seu propósito. Agora vamos voltar ao texto lido inicialmente, né? Falamos ali o panorama da cidade de Filipos, do início da igreja, da conversão desse povo. Agora volte lá para Filipenses 4, versículo 6. E nesse primeiro versículo que nós vamos meditar, no versículo 6, Paulo reproduz o ensino de Jesus lá no Sermão do Monte. Sermão do Monte são ensinamentos fantásticos de Jesus para os seus discípulos, para nós também. Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E Mateus 6, 25 a 34, no 25, Jesus falando, e Paulo reproduz no versículo 6 a mesma ideia. Mateus 6, 25 diz, não precisa abrir, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Meu Deus, se eu não me preocupar com a minha vida, eu vou preocupar com quem? Jesus falando, quanto ao que comer, ao beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E ele vai falando. E lá no versículo 33, Mateus 6,33, Jesus fala, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Então, se a gente não se preocupar, mas se lançar para Deus, Deus cuida de nós. E como o pastor diz, né, o pastor Elcio, ele cuida muito melhor do que nós poderíamos cuidar. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Então, Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as suas crises, seus medos, suas dores. Deus conhece todo o seu coração. Ele te conhece por completo. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado. Deus te conhece. Deus te conhece por completo. Deus sabe o que você está passando. E Ele, sabendo disso, me trouxe aqui nessa noite para ler esse versículo 6, o início. Só o início. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por nada. Em outras versões diz, não, Filipenses 4, 6, fiquem preocupados com coisa alguma. Nada deve te preocupar. Não andem ansiosos. E aí, trazendo um pouco, temos aqui pessoas mais qualificadas para isso, talvez, mas o que é ansiedade? No original, pode significar uma pessoa dividida na mente, no emocional, nos pensamentos, dividida em tudo. Ansiedade é uma pessoa dividida em tudo. Outro significado, vamos lá. Amém? Amém. Outro significado seria apertar, oprimir. Aê, melhorou, né? Então, ansiedade é como se fosse, alguém ou algo apertando, oprimindo, sufocando. É como se fosse um estrangulamento, mas não físico, emocional. Talvez você está se sentindo assim há algum tempo, ou não, mas conhece pessoas nessa situação. Essa é a vontade de uma pessoa ansiosa, de, está sendo estrangulada emocionalmente. Não vive o hoje pensando no amanhã, ou então presa no ontem. Pensando no futuro ou presa no passado. O que fez, o que deixou de fazer, traumas. Deixa o passado no passado. Faz parte da tua história, faz parte. Mas viva o presente e o futuro entregue a Deus. O futuro a Deus pertence.
Então, viva o hoje, como a palavra já diz, presente para a sua vida. É um presente de Deus para você. Não devemos ser ansiosos por coisa alguma, por nada nesse mundo. Não fique estrangulado emocionalmente por nada. Pelo trabalho, pela falta de dinheiro, pela doença, pelo filho, pela filha que está nessa situação, por casamento, por família que está prestes a ruir. Não ande ansiosa por nada, por coisa alguma, por ninguém. É Deus falando com você. Não ande ansioso nem ansiosa por nada. Às vezes até achamos que é por um motivo bom, positivo, de cuidado, de prevenção, mas saiba distinguir a diferença do cuidadoso para o ansioso, né? O cuidadoso é a pessoa que se previne, mas ela vive normalmente a vida dela, sem ficar presa em determinada situação, em determinada pessoa. O ansioso não, ele está preso, mas semana que vem tem aquilo, e semana que vem e não consegue dormir, e não consegue fazer mais nada, está preso. Daqui um mês vai ter isso, o que eu vou fazer, como é que eu vou me vestir, o meu cabelo, e como será que vai dar certo, e se a pessoa não for? Meu Deus, você tem um compromisso, mas viva hoje. Não fica, né, preso. Ou então aquela pessoa me fez isso, aquele meu patrão, aquele meu empregado, aquele meu vizinho, aquele meu parente, falou isso de mim, está me caluniando, e o que vai ser, e todos vão falar, e vão pensar e tal. Oh, Jesus, vai ficar como? Estrangulado emocionalmente, não vive, fica preocupado. Até eu, só de encenar aqui e falar, já fiquei nervoso. Deu até um suador aqui, um calor. Meu Deus, imagine a pessoa vivendo nessa dimensão. Acorda com aquela pessoa, acorda com aquela situação, e almoça com aquela pessoa, e a pessoa nem sabe que você está pensando nisso, ou a situação está lá. Não vai ser resolvida porque você está ansioso, e almoça, e passa no trabalho, e vai em casa, e com o marido, com a esposa, e só fala naquilo e tal, vai dormir com aquilo. E, meu Deus, passou o dia, fez ali as coisas no automático, mas a mente está presa. Não seja ansioso, não seja preso em nenhuma situação. O cuidadoso vive, o ansioso fica preso nas pessoas, na situação, no lugar, em algum momento, não vive a vida. Ficamos muitas vezes preocupados, né? E eu gosto de dividir essa palavra, antecipadamente, né? Pré-escola, é antes da escola, né? Antes da escola. E pré-ocupado, antes, se ocupa previamente. Antes que aconteça a situação, está lá, ocupado. A mente ocupada, o tempo ocupado, a vida ocupada, previamente. Agitado, às vezes doentes por causa dessa ansiedade de querer resolver tudo no seu tempo, do seu jeito. E 70% dessas coisas nem vão acontecer. Nem vão acontecer. A gente cria situações muitas vezes. E essa ansiedade, não ande ansiosos por coisa alguma, produz vários sintomas. Talvez você esteja sentindo algum desses, já sentiu, conhece alguém, e tomara que não sinta e se liberte deles. Preocupações constantes, procrastinação, sabe que tem que fazer um negócio, resolver uma situação, mas fica procrastinando, enrolando, passa. Necessidade de reafirmação. Tem que sempre alguém falar, não, você está bom. A pessoa necessita ser afirmada. Sudorese, sua, fica suando, começa a dar, aí dá no físico, dá na mente e dá no físico também. O que está aqui reflete no nosso exterior e começa a suar. É a pessoa que sua muito, insônia e não consegue dormir. Não dorme, fica preocupado, ansioso, preso, toma remédio, nada contra remédio, mas em nome de Jesus, nessa noite, eu creio no poder de Jesus Cristo que cura, que liberta de todo mal, de toda doença. Não que você não deva procurar médico, pelo contrário, devemos, psicólogos, psiquiatras, devemos, mas creia também no poder de Deus, na fé de Jesus. E você crê, e eu creio que Ele pode operar milagres nessa noite. Problemas de memória, a pessoa que esquece, começa a esquecer, são sintomas de ansiedade. Dores de cabeça, pensamentos excessivos, alterações gastrointestinais, baixa concentração, não consegue se concentrar, fica focado em nada, qualquer coisa tira a atenção dela. Taquicardia ou dor no peito, falta de ar,
e tantos outros. Será que nós estamos ansiosos, doentes, preocupados? E isso tudo tem uma tendência muito grande de desenvolver outros problemas psicossomáticos, como depressão, síndrome do pânico, medo, não consegue sair de casa, do quarto. Gente, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, pertencemos a um Deus. Não que não podemos ficar doentes, porque, como eu já disse, no mundo tereis aflições, mas não podemos viver nessa dimensão. Doentes, presos, pânico, depressivos. Um momento pode ser, mas não devemos viver dessa forma. Então, muitas vezes, se isolando, sem disposição para viver, podendo vir pensamentos ruins na mente. Vamos repreender tudo isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A pessoa ansiosa vive uma realidade paralela, de pensamento, de achismo. Mas em 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Deus falando, a Bíblia, a palavra de Deus falando isso conosco, contigo. Talvez você que está em casa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lance sobre Jesus toda a preocupação. Não vá na sua força, mas vai na força dele. Não faça do seu jeito, mas faça do jeito dele. Viva do jeito e da forma dele, que ele quer que você viva. Porque ele tem cuidado de vocês. Ele cuida da sua casa, ele cuida da sua saúde, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua vida. Eu já ouvi isso, né? A igreja não vai pagar minhas contas, o pastor não vai pagar minhas contas. Realmente, igreja e pastor não paga, mas Deus pode pagar. E eu já vivi isso. E Deus paga, Deus provê, Deus sustém. É o Jeová Jireh, o provedor. É o Jeová Rafael, Deus que cura. Ele é Deus. Ele é Deus, Criador. Ele te criou. Ele criou esse universo, esse mundo, esse planeta. E sustentador. Ele não só criou e deixou a deriva, mas ele sustenta o universo, noite e dia, sol, lua, estrelas, rotação, translação, e vai. Imagina a sua vida. Ele te sustenta. Não é a sua força, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua casa. É Deus. Jesus fala em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, eu e você não podemos nada, não somos nada, não somos ninguém. Mas com Ele somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Ele é Deus. Creia nele, creia no poder dele. Creia nele. Nada, nenhum abandono, nenhuma doença física, emocional, nenhuma perda, nem pandemia, nem economia, nem guerra, nem tragédia, nem mesmo a morte. Nada, nem ninguém pode roubar a paz interior que o Espírito Santo promove em nós. No próprio versículo 6, aí na sua Bíblia, quem está com ela aberta, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, porque pode causar tudo isso que nós vemos aqui. Você pode estar vivendo isso, mas nessa noite seja um marco na sua vida, e isso vai mudar pelo poder de Jesus Cristo. Amém? E no próprio versículo 6 nos apresenta a solução no que devemos fazer. Tá bom, não devo andar ansioso por nada. Então o que eu devo fazer? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então transforme a sua ansiedade em quê? Em oração. Mas em tudo, a palavra de Deus nos ensina, olha só que interessante, que não devemos andar ansiosos por nada, nem ninguém, pessoa, situação, você deve andar ansioso. Mas é muito generalista, e isso é fantástico, mas em tudo, pela oração e súplica,
Apresente a Deus seus pedidos com ações de graças. E muitas vezes o que nós fazemos? Invertemos isso. Andamos ansiosos por tudo. E em nada nós oramos. Não vai dar certo. Obedeça a palavra, que vai dar certo. É difícil, algumas vezes sim, o nosso eu, nós somos inclinados, né, tortinho assim, inclinado para o mal, para o erro, para o pecado, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos alinha para ficarmos retos, seguimos retos. Então, muitas vezes fazemos esse inverso, né? Vamos obedecer a palavra de Deus para sermos mais felizes e mais bem-sucedidos. Veio aqui na minha mente, né? Cada um tem sua vida, seus afazeres, trabalho, estudo e tudo mais. Mas em tudo devemos orar. Devemos ter nossa oração individual em casa, beleza, com a sua família. Mas também nós vemos na Bíblia que a igreja orava, enquanto o povo de Deus, Pedro, Paulo estavam presos, a igreja orava. Então você deve orar sem cessar, em todo momento, individualmente, mas também devemos orar como igreja. E essa igreja, graças a Deus, tem um culto na semana específico para a oração. Você vem, ouve uma breve palavra, reflexão, mas vai dobrar o seu joelho. Orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu país, pela sua cidade. Aquele tempo que você diz que não tem para orar, toda terça-feira, às 8 horas, de 8 às 9, é 1 hora. Vamos orar juntos, como igreja. Em tudo, apresente a Deus em oração, em súplica, em ação de graça. Devemos orar como igreja. Como igreja. E fica esse convite, essa convocação, esse chamado, não meu, mas do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Venha orar nessa igreja, terça-feira, 8 horas da noite. Se esforce. Se você não trabalha, não estuda, não está cuidando de alguém, está cansado porque trabalhou, amém. Mas devemos orar para fazermos coisas diferentes, para vermos resultados diferentes. Orar de uma forma diferente, clamar, vigília, oração na madrugada, oração na igreja, para vermos milagres, poder de Deus. Queremos muitas vezes ver o poder de Deus, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas queremos ficar confortáveis, braço cruzado, sentado, fazendo a mesma coisa sempre. Então, que a gente venha ter uma metanoia, uma mudança de mente, mudança de atitude, algo novo venha arder em nós, ler a palavra, mudar minhas atitudes. E Deus vai mover no reino celestial, não porque Ele tem que fazer, porque Ele é Deus, mas Ele fala, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, segredos que Deus quer te contar, mas temos que clamar. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Então vamos orar. Será que muitas de nossas ansiedades não é por falta de oração? A Bíblia diz, em tudo, devemos colocar tudo diante de Deus, em oração, suplicar, e sem se esquecer, e sempre agradecidos, com ações de graças. Apresente os seus pedidos a Ele, que é dono de tudo, e o único que pode resolver. É Ele que vai resolver a situação impossível, o que o homem não pode fazer, Deus pode. Então coloque diante dele. Ele sabe, é claro que ele sabe, ele é Deus. Mas nem por isso, de Gênesis a Apocalipse, diz que não devemos orar. Pelo contrário, Jesus orou. Jesus clamou. Jesus pediu. Foi no Getsemane orar antes de ser crucificado, se possível for, mas faça a sua vontade. Fale tudo diante de Deus. Mas fala, faça a sua vontade. Que a vontade dele seja feita aqui, nessa terra, na sua vida, como é feita no céu. Assim nós estaremos dizendo e praticando o quê? Deus, coloco tudo diante de Ti. Minha vida espiritual, minha família, meu trabalho, o ministério, problemas, fraquezas. Pois o Senhor é soberano e dono de todas as coisas. A minha vida pertence a Ti. Do contrário, nós estaremos fazendo na nossa força, do nosso jeito, muitas vezes nos desgastando, nos estressando em situações que não é você que vai resolver, mas é Deus. Então entregue para Ele. Nosso trabalho é descansar nele. Então descanse, confie. Pode passar?
Então, quer se preocupar menos? Então, ore mais. Ore mais. Transforme suas preocupações, suas ansiedades em orações. A oração é o combustível do cristão. Solte verdadeiramente o leme, a direção, o controle da sua vida e deixe ele guiar por completo você. Solte o cabo da nau, entregue o controle. É difícil, o ser humano quer ter o controle de tudo. Nós queremos ter o controle de tudo, mas entregue para ele. Então, em nada fique ansioso e em tudo ore a Deus. Ele fala e dá a solução. Agora cabe a nós praticarmos, cumprirmos, obedecermos. Então ele fala, não ande ansioso por nada, mas em tudo ore. Então vamos orar e vamos deixar a ansiedade. Amém? Vamos para o versículo 7. Acompanha aí. E a paz de Deus, se nós fizermos isso no versículo 6, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se aplicarmos o versículo 6 em nossa vida, se orarmos, aí sim o versículo 7 será uma verdade em nós. Né? Uma paz inexplicável. A paz de Deus irá reinar na sua vida. A paz que ninguém entende, ninguém consegue explicar, pois vem dele. Nem você mesmo vai conseguir explicar. Vai estar passando situação, problema, dificuldade, mas está em paz. Como você pode estar tranquilo, em paz, você é calmo, você é lerdo? Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Paz. Deus quer te dar paz. A paz que excede todo entendimento. Vai fazer o quê? Vai guardará os seus corações. O que é isso? Esse termo, no original, ele vem do militarismo. Tinha muitos romanos na cidade de Filipos, lá em Filipenses, e esse guardar é proteger, guardar fortemente armado o local. Então, a paz de Deus, assim será conosco, a paz de Deus estará de vigia, de guarda, de proteção, fortemente armado contra toda e qualquer ansiedade, preocupação. Quando a ansiedade, bater na sua porta, na porta do seu coração, da sua mente, tentar entrar, invadir a sua vida, a paz de Deus vai colocá-la para fora. Vai dizer, aqui você não pode entrar. Esse coração, essa mente estão protegidos, guardados pela paz de Deus. Fortemente armado. A paz vai nos preencher. Nada nem ninguém vai nos sucumbir. Por quê? A paz vai estar lá com espada desembainhada, com armas. Né? Eu vim do Rio de Janeiro. E lá, meu Deus do céu, né? Quem é carioca já até riu aí. A gente via, eu pelo menos, constantemente fuzil, né? Bazuca. A paz de Deus ela vai proteger com armas espirituais poderosas contra toda preocupação, ansiedade, depressão, medo, pânico. A paz de Deus vai estar ali, no seu coração e na sua mente. Não podemos ser verdadeiramente guardados e protegidos fora de Cristo. Somente em Cristo somos verdadeiramente e totalmente protegidos. Somente nele. Fora dele não dá. Ele é nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é fortaleza. Fortaleza é um local de vigia. Escudo é o que protege. Ele é o escudo, fortaleza, em toda e qualquer situação. Então, a paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. Amém? Volte para cá a mente. Amém? Vamos lá. A verdadeira paz não é encontrada em pensamentos positivos, ausência de conflito, bons sentimentos ou conquistas momentâneas e terrenas, na ilha paradisíaca, no alto da montanha, naquela viagem na praia deserta. Momento de paz
Mas e o interior? A paz de Deus é diferente da paz desse mundo. A paz de Deus vem da certeza de que Ele está no controle sempre. Eu costumo dizer que é a gente que fica descontrolado, né? Muitas vezes. Ele está no controle, a gente que se descontrola. A nossa cidadania, a sua paz está em mais o quê? Que a sua cidadania é no reino de Cristo, ela é certa. Nosso destino já está definido. Ele está no controle. Eu sei de onde eu vim, do pó eu vou voltar para o pó, esse corpo, mas minha alma e meu espírito vai voltar para Deus. Eu tenho uma eternidade definida. Eu tenho um lar definido. Então, permita que a paz de Deus proteja o seu coração. Amém. Vamos revezando. Amém. Glória a Deus. Então, permita que a paz de Deus proteja o seu coração contra toda e qualquer ansiedade. Então, não ande ansioso por nada, em tudo ore, e a paz de Deus vai proteger o seu coração e a sua mente. Pode passar? Então, não é o coração que guarda a paz. Meu coração está em paz. Não é. Mas é a paz que vem de Deus, que guarda, que protege, que blinda o seu coração e a sua mente. É a paz que vem dele que vai proteger você, a sua mente, o seu coração. Versículo 8, continuando. Finalmente, irmãos, no que nós devemos pensar. Então, no que eu vou pensar? No que eu vou viver? Eu estou no tédio, eu estou estressado, estressada, eu estou ansioso. Então, pense nisso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Se vir na tua mente alguma coisa que é mentira, é suposição, você não sabe se é verdade, repreenda em nome de Jesus e não pense nisso. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem em coisas boas, edificantes. O que nós temos colocado em nossa mente determina, e nós vamos imprimir em palavras, em ações. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração, a sua mente? Do que você tem ocupado o seu coração e a sua mente? Qual tipo de... O que você tem assistido? O que você tem feito na internet? O que você tem lido? O que você tem falado na conversa de amizades? Quais são as conversas? O que tem alimentado a sua alma? O seu espírito, a sua mente, a sua vida? Coisas edificantes, coisas verdadeiras, nobres, corretas, de boa fama? Ou coisas que não edificam? Fofoca, falando do outro, da outra, do líder, do patrão, não sei o quê? Visto programas que não edificam? Visto sites que não edificam? Entretenimento, amém. Há tempo para todas as coisas, né? Então, quem gosta de esporte, vê um esporte. Quem gosta de costura, de algum... Amém. Não é para não deixar de ver essas coisas, não. Mas o que tem ocupado mais a sua mente? E também esse entretenimento é de palavrão? É de coisas ruins que desagradam a Deus? Aí sim, deixa de lado. Pecado é pecado, né? Então, edifique a sua mente com meditação da palavra, dia e noite, com orações, mensagens e livros edificantes, boas amizades, boas conversas. Examine a si mesmo, né? O que eu tenho colocado na minha mente? Quais têm sido os meus amigos? Tem alguns que dizem, né, uma pesquisa aí que diz que o ciclo das suas 5 principais amizades, pessoas que você convive mais, pessoas que você fala e ouve mais, você é uma média disso, né? Dessas 5 pessoas que mais te influenciam. Então, quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Né? Mensagens, pregações, seja o que for. Então, se eu ouço só sobre economia, dinheiro, política e tal, eu vou viver isso. Se eu falo e só ouço só sobre esporte, futebol, quanto o cara ganha, quanto o cara deixou de ganhar e tal, eu vou viver isso. Agora, se eu vivo também a palavra de Deus, mensagens edificantes, sei sobre economia, sei sobre política, sei sobre esporte,
Ontem tivemos aqui nos jovens, né? 20 perguntas sobre o livro de Jonas. A galera estudou, bênção de Deus. E 20 perguntas de conhecimentos gerais também. Então, estava ali sobre tudo, né? Geografia, história, ser bem informado. Mas ocupe a sua mente com o que edifica. Não ocupe com mais amizades, com conversas que não agradam ao Senhor, com redes sociais, vendo a vida dos outros, desejando o que você não tem. Internet, televisão, pornografia, ganância, coisas que destroem a vida. E muitas vezes, né, em relação a dinheiro, a financeiro, muitas vezes nós gastamos o que nós não temos, né, para ter o que nós não precisamos, para mostrar para quem não é importante para que veja. E isso tem sido geral, no mundo e dentro da igreja. Gasta o dinheiro, gasta a vida, esforços, que muitas vezes nem tem, parcelam e tal, faz um esforço absurdo para ter algo que você nem precisa, nem é tão importante, para mostrar para pessoas que também não deveriam. Então, faça o que tem que ser feito. Não ocupe sua mente com pensamentos mentirosos, de inferioridade, de não saber fazer nada. Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. Não. De não ter construído um legado, de não ser importante. Isso tudo são setas malignas, querendo destruir a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Não dê ouvidos a sugestões do maligno. Repreenda. A paz de Deus vai guardar, vai proteger. Toda seta maligna, você faz tudo errado. Tudo que você faz não dá certo. Você não serve para nada. Para que você nasceu? Você não sabe fazer nada. Isso tudo é seta maligna, querendo te minar, querendo te deixar ansioso, preocupado, depressivo, para baixo. Mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância, e vida eterna, para te levantar, seja alegre, saiba o seu destino, saiba quem você está servindo. É o Senhor, Criador, sustentador, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Não devemos brincar de igreja ou achar e não crer. Ou cremos, não devemos e não podemos ser mornos, como a igreja de Laodiceia. Devemos ser quentes, frios, devemos ser relevantes para a glória do Senhor, para essa sociedade, para essa igreja, para Timbó, para a sua família, no seu trabalho. Seja relevante, deixe um legado. Ontem eu falei isso, foi sexta-feira lá em Benedito, eu vou falar de novo. Qual o legado que você tem deixado? O que você quer deixar de importante? Bens, riquezas, amém? Beleza, glória a Deus. Mas eu conheço pessoas, né, parentes ali, velhinhas, avós de familiares meus, que eu não conheci, na verdade, a pessoa, mas o legado dela, principal, que todo mundo fala, cortar a couve fininha. Ninguém cortava a couve tão fininha como aquela mulher. Amém. E outras coisas mais que ela fez, né? Mas pelo que você vai ser lembrado? Um homem ou uma mulher de Deus? Temente a Deus, que orava? Não conheci minha bisavó, mas sabia que ela orava todo dia. Não tenho tempo para orar. Mentira. Tempo é questão de prioridade. O que você coloca como prioridade na sua vida? Suzanne Wesley, a mãe de John Wesley, ela teve 19 filhos e todos os dias ela separava um tempo para orar, 1 hora pelo menos por dia, com 19 bacuri. Imagina! Meu Deus! Às vezes não tem nenhum, a gente fala que não tem tempo, tem um, tem dois, está insuportável. 19. E aí um filho dela, John Wesley, um dos maiores pregadores do mundo, outro filho, um dos maiores músicos e compositores também. Então a oração tem poder. Deus tem poder e Ele usa a oração. Então separe, não dê ouvido à sugestão maligna, mas ore, se dedique ao Senhor. Versículo 9, para nós encerrarmos. Tudo que vocês aprenderam, Paulo falando para o povo de Filipos, e serve para nós hoje. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, deixe de lado, fazer igual o pastor Elson, né? Não pratiquem, não. Coloquem, ponham em prática. Então, ouvir, ler, ou até mesmo conhecer bem a palavra de Deus, não é suficiente. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Mas como diz em Tiago 1:22, não sede apenas ouvintes,
mas praticantes de toda palavra de Deus. Eu sei, eu conheço, mas eu vivo, eu pratico, eu medito de dia e de noite. Eu sei que tenho que fazer isso. Não ande na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu posso citar aqui, mas eu, Lucas, pastor, antes de ser pastor, eu sou servo, membro. Lucas, eu tenho meditado de dia e de noite. Orai sem cessar, eu tenho orado sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho dado graça em tudo. Saber só, conhecer, não é suficiente para mim e para você. Devemos viver, colocar em prática tudo. Vemos nesse versículo aqui, 4 verbos que Paulo ressalta como ele discipulou naquela cidade. Tudo que vocês receberam, aprenderam, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Então, Paulo discipulou, não apenas passando princípios e valores, mas ele foi um exemplo, um modelo de vida. Nós devemos ser isso para quem nos cerca também. Não é aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Se eu falo para o meu filho que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que vir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ser o primeiro e ter prazer a vir à igreja. Se eu falo que vamos orar, mas o pai e a mãe não oram, eu não oro, como é que eu vou cobrar algo que eu não faço? Mantenha a casa arrumada, né? Júlia, que está morando conosco. Se eu não mantenho, como é que eu vou cobrar dela fazer algo? Então, devemos ser exemplos, modelos para esse mundo. Esse mundo vê Jesus em nós, é a igreja. E aí vê roubando, xingando, mentindo, vendo pornografia. É isso que a igreja está passando? É isso que é ser crente? Então, que nós, eu e você, cada um de nós, venhamos ser modelos, exemplos, assim como Paulo foi. Não devemos apenas saber a teoria, mas sermos praticantes, sendo exemplos para muitos. Então, a teoria sem prática é ineficiente, né? Você saber muita coisa, mas não mudar. Então, às vezes, Deus nos inspira com muita coisa, nós devemos transpirar. Deus está te dando aí, louvores, ajudar na casa do Senhor, nas crianças, na mídia. Venha transpirar os dons que Deus tem te dado, e limpar, e recepcionar. Converse com o pastor, seja proativo. Então, Deus nos inspira para nós transpirarmos. Deus nos dá a teoria para nós praticarmos. E Deus nos deu o conhecimento para nós, esse conhecimento, haver transformação em nós. Sabemos que está tendo guerra lá na Ucrânia e na Rússia. Isso não transformar a gente para orar pela paz em Israel, orar pelos necessitados, pelos missionários perseguidos. Ter conhecimento não é suficiente. Devemos praticar. Pode passar? Já está, né? Estar exposto à palavra não é suficiente. Essa exposição deve nos conduzir à obediência. Então, coloque em prática. Não apenas ache interessante, legal, maneiro, mas viva a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, é mais cortante como espada de 2 gumes, que penetra a alma e espírito, divide ali juntas e medulas. A palavra de Deus é viva e tem que ser viva em você, no seu coração. Tem que arder, tem que mudar, tem que transformar. Assim como o martelo despedaça a rocha, tem que ser a palavra de Deus. Como consequência da prática de tudo isso que eu já falei, de tudo isso que ouvimos hoje, além da paz de Deus, que excede todo entendimento, que nós vimos no versículo 7, o final do versículo 9 nos diz que o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém, glória a Deus. O próprio Deus da paz estará com vocês. Então, é uma questão íntima, de relacionamento, de comunhão com Deus da paz. Deus está com você. A paz de Deus excede todo entendimento. Mas quando nós praticamos tudo isso, que vimos, que ouvimos, que aprendemos, que Paulo falou, que o pastor tem falado todo aqui domingo, que nós temos ouvido, lido na Bíblia, não só a paz de Deus estará com a gente, mas o próprio Deus da paz, Ele estará junto conosco. Assim como Moisés falou que não ia subir se Deus não estivesse com ele, nós devemos viver
Deus conosco, o Emanuel. Ele é Deus conosco, Deus da paz. Então, a paz de Deus, estamos encerrando, tá? A palavra. E o Deus da paz vai estar conosco quando a nossa mente estiver e for dele. Então, o Deus da paz, a paz de Deus, está conosco quando a nossa mente for dele. Não desse mundo, não dos nossos achismos, não do inimigo. Então, a sua mente, coloque diante dele. Último slide, resumindo, volte aqui agora de novo, tudo que nós falamos. Você que perdeu, saiu, viajou um pouquinho. A paz divina no coração resulta em 5 coisas. Primeiro, desaparecimento da ansiedade. Nós vimos no versículo 6, lance toda a sua ansiedade, né? Não ande ansioso com nada, mas em tudo ore. Então, a paz de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida, vai resultar em desaparecimento da ansiedade. Segundo, florescimento de orações com ações de graças. Então você vai orar agora não só mais pedindo, mas louvando a Deus, agradecendo. E o Pai Nosso é um modelo para isso, né? Pai Nosso está no céu, santificado, está louvando, Ele é santo, o seu nome é santo, é poderoso, é glorioso. É um modelo para a gente. Santificado seja o teu nome, venha no teu reino. E aí vai pedir, vai agradecer. Então vai florescer em você uma oração de ação de graça. Não só mais de petição, mas você vai agradecer, vai louvar a Deus. Terceiro, a paz divina no coração resulta em proteção do seu coração e da sua mente. Vai blindar, vai proteger, vai guardar o seu coração e a sua mente. A paz de Deus. Quarto, santificação dos pensamentos. A paz de Deus, você vai pensar em tudo aquilo que nós lemos, né? O que é puro, o que é verdadeiro, o que é agradável, o que é de boa fama. Então vai santificar, vai purificar o seu pensamento, vai separar para as coisas boas. E quinto, vai nos dar proximidade com o nosso Deus. O Deus da paz estará com vocês. Amém? Então não andem ansiosos. Fala de novo para aquela mesma pessoa que você falou lá no início. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo ore ao Senhor. Amém.